Bom, para começar o nosso quadro, eu queria chamar a atenção para uma notícia que saiu no cidadeverde.com dessa semana, que vereador de Água Branca morre aos 49 anos após uma crise alérgica ao comer um pastel aqui em Teresina. A gente lendo a matéria viu que ele se alimentou com pastel de camarão. Diz que começou a sentir, segundo a reportagem, começou a sentir, né, as reações alérgicas, chegou aí a uma farmácia, tomou uma medicação, mas já apresentou um quadro grave de alergia e, infelizmente, acabou morrendo. Diante dessa notícia, ligou um sinalzinho de alerta e a gente resolveu trazer, né, para trazer com informações de como identificar uma reação alérgica grave, como é que deve agir diante de uma emergência desse tipo. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica alergologista, a doutora Mariana Fernandes, que já está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui presente. Doutora, de fato, quando eu vi essa notícia, fiquei assim impactada. Acho que muita gente que viu, né? Você imagina, você está aqui se alimentando bem e uma crise alérgica você acaba morrendo. Então, por que isso acontece e quando isso acontece? Eu queria que a senhora explicasse melhor. Bom, a alergia ao alimento, ela é decorrente de uma resposta exagerada, né, do sistema imunológico à proteína do alimento. E acontece, no caso do paciente, né, do caso apresentado, ocorreu uma anafilaxia, que é uma reação grave, abrupta, né, de início muito rápido, fatal, né, potencialmente fatal, e que acomete vários órgãos do corpo. E, geralmente, 80% dos casos acomete pele, mucosa, incha, tem os inchaços, a vermelhidão, o paciente fica empolado, popularmente falando, e o paciente também pode apresentar sintomas gastrointestinais, respiratórios, né, fecha a glote, o pulmão, podemos dizer que o pulmão fecha, o paciente também pode evoluir com queda da pressão, desmaio, enfim, são vários sintomas que o paciente pode apresentar. Então, a anafilaxia realmente é uma condição muito fatal, né, potencialmente fatal, que deve ser diagnosticada adequadamente, tratada em tempo hábil, para que o paciente não evolua com desfecho fatal. Agora, a pessoa, ela adquire alergia ou isso pode ser algo, por exemplo, a pessoa não tem, até o momento não apresentou uma alergia, um exemplo, a um camarão. Uhum. E, de repente, ela pode desenvolver uma alergia a camarão? Sim. Em indivíduos predispostos, geralmente está relacionado com fator genético. Além disso, o ambiente também que o paciente vive, a dieta da família, né, desse indivíduo. O paciente que tem predisposição a qualquer momento da vida, ele pode desenvolver, sim, uma alergia alimentar. Eu queria que a gente colocasse aí uma cartela com informações de quais são os sintomas de uma reação alérgica anafilática, como a doutora falou, que é esse caso mais grave, né? Inchaço na boca, língua ou por todo o corpo, inchaço na garganta, como edema de glote, que isso é que pode faltar o ar, não é isso? A pessoa pode morrer porque falta o ar. Isso. Dificuldade para engolir, no caso, seria com esse edema de glote, não consegue respirar, não consegue engolir também. Batimentos cardíacos acelerados, tontura ou desmaio, confusão. Tem mais sintomas? Suor excessivo, pele fria, coceira, vermelhidão ou formação de bolhas na pele. Esse é muito comum, né? Também, às vezes, a pessoa já começa a ficar toda empolada, que a gente fala. Convulsão também, dificuldade em respirar e parada cardíaca. E como identificar, doutora? Bom, geralmente, no caso dos alimentos, essa reação costuma ocorrer em até 2 horas depois da exposição àquele alimento. E o paciente, 80% dos casos, vai evoluir com sintomas de pele, né? Vai formar aquelas bolinhas que coçam na pele, ou então só uma vermelhidão com a coceira. Pode inchar a língua, pode inchar o lábio, os olhos. E além disso, o paciente pode, geralmente é pele mais algo associado, já configuraria como anafilaxia, independente de ter algum alimento suspeito. A pessoa deve procurar já o médico ou vai em casa, toma um antialérgico e espera? Uma vez que o paciente tenha sintomas, né, suspeite de uma anafilaxia ou familiar, alguém que esteja próximo dele suspeite, encaminhar esse paciente diretamente ao médico, porque a medicação que salva vidas é a adrenalina no músculo, né, intramuscular. Então, o antialérgico ele não vai salvar vidas, nem o corticoide. Quem salva a vida é a adrenalina. Se o paciente não tiver uma adrenalina, ele não porta uma auto-injetável consigo, o ideal é ir para o socorro, né? Para o médico fazer o diagnóstico correto e tratar em tempo hábil. Então, sentiu que está muito empolado, lábio já inchando, aí você não tem como saber se isso vai melhorar ou se isso vai evoluir. Exatamente. Não é isso? Então procurar já um pronto-socorro, um atendimento de emergência
para poder evitar o pior. Exatamente, para um diagnóstico bem precoce e tratamento adequado. Ok, então, muito obrigada, doutora Mariana, pelas informações aqui no Vida Saudável. Obrigada.